Igreja, essa manhã é uma manhã de nós ajustarmos, apertarmos alguns parafusos e ouvirmos aquilo que o Senhor tem, através da sua palavra, a falar a cada um de nós. Então, eu peço que, por gentileza, você fique com o seu coração aberto a tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para ministrar em nossa vida. Abra comigo a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 21. Primeiro livro de Reis, 18, 21. Você pode, na sequência, deixar o texto bíblico aberto, em Reis mesmo, embora eu venha ler alguns outros textos bíblicos fundamentado nessa história, nessa passagem que nós vamos hoje meditar na lei do Senhor. O versículo 21, pede por favor, nos fala o seguinte: depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, e se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Igreja, eu tenho recebido do Senhor essa palavra há um mês atrás, mais ou menos, onde eu vi uma breve exposição dela, e esse versículo mesmo me chamou muito a atenção. Nós estamos vivendo dias em que falar o óbvio é muito preciso. Aonde nós falarmos coisas que nós já sabemos, coisas que nós já lemos, coisas que nós já entendemos, e por ser tão óbvio, nós pensamos que nós não precisamos falar. Mas nós estamos vivendo dias em que falar o óbvio é preciso. Mas o que consola o meu coração, que esse desfortuno de termos que falar o óbvio, principalmente relacionado às coisas do Senhor, não está relacionado apenas à nossa geração. Mas nós olhamos na narrativa bíblica, principalmente na história do Antigo Testamento do povo de Israel, que o Deus Todo-Poderoso, por muitas vezes, precisou usar os seus profetas para falar o óbvio para a nação de Israel. E esse óbvio era que a nação de Israel estava se afastando dos caminhos do Senhor, que estava deixando de cumprir os seus mandamentos, que estava tentando de seguir, de amar a lei do Senhor como um dia já amou. Existem coisas que cabem a nós fazermos. O que Deus precisava fazer por toda a humanidade, Ele já fez. E a maior explicação para isso nós encontramos no Evangelho conforme João, capítulo 3, versículo 16. O amor de Deus foi tão grande que não coube nos céus ao ponto de enviar o seu Filho. Esse caminho foi aberto por nós, a parábola do Pai amoroso, conhecida como a parábola do Filho Pródigo, em Lucas 15, nos mostra não somente a parábola do Filho Pródigo, mas a trilogia que se tem ali, da dracma perdida, da ovelha perdida e do Filho Pródigo, o quanto o Pai procura o seu Filho, o quanto o Pai procura aqueles que estão perdidos. Ele já fez por nós. Agora, esse caminho que foi aberto por Jesus precisa ser trilhado por cada um de nós. Existem coisas que nós precisamos fazer e jamais vamos deixar de fazer, porque isso faz parte da santificação do povo de Deus. E conforme muitos textos de Paulo falam, que essa santificação ela não se dá apenas
no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas é algo progressivo, é algo que acontece dia após dia. Até quando, pastor? Até o dia de Cristo, até nós estarmos com Jesus, até nós formos aprimorados e formos promovidos para os céus e para a eternidade. Hoje eu quero dizer para você, querida igreja, que eu tenho a alegria de pastorear. Hoje, de uma forma amorosa, cabe a mim falar o óbvio para vocês. Cabe a mim nós olharmos das Escrituras Sagradas e entendermos que nós precisamos cuidar da nossa santificação. Nós estamos vindo de um cenário de guerra mundial, 2 anos. E esse é o segundo culto que eu consigo ver o rostinho de cada um de vocês e como vocês são lindos. Estamos vindo em um cenário onde as pessoas estão, muitos, destroçados sentimentalmente, mentalmente. Então, por isso que nesse ponto de partida que eu considero, dia 3 de abril de 2022, aonde nós estamos dando o start, é necessário eu fazer como os profetas do Antigo Testamento, é necessário fazer como Paulo fez em suas epístolas, falar o óbvio para a igreja. Nós estamos em meio a uma geração pecaminosa, mas nós não podemos jamais, de forma alguma, nos contaminar pelo pecado e pensar que isso tudo é normal. Quantos estão me entendendo? Então é dia de nós olharmos para a cruz. É dia de nós entendermos que Ele morreu e que nós precisamos viver uma vida de santificação e dedicação ao nosso Senhor Jesus. O mundo é imundo. Existem coisas que não cabem a nós, mas, pastor, você é tão jovem, nem tanto são os seus olhos. Pastor, você não usa calça até o final da sua canela. Isso não quer dizer muita coisa, meu irmão. O que quer dizer para nós é a palavra do Senhor que nos ensina a santificarmos e não sermos iguais ao mundo. Você está me entendendo? Então, por isso nós vamos ler 1 Reis, capítulo 16, para entendermos toda essa história até o capítulo 18. Primeiro Reis 16, 29 ao 33, fala o seguinte: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria. Veja que aqui o cenário é que o povo de Israel estava dividido em 2 povos, o reino do norte e o reino do sul. Nós vamos falar agora sobre o reino do norte, certo? A mão do Senhor estava sobre o seu povo, mas ele decidiu caminhar outros caminhos, que era fora a vontade do Senhor. Nos 2 reinos, o do norte e o do sul. Reino do norte de Samaria, reino do sul de Judá. Voltando. 22 anos, Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etebaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e adorou, levantou um altar a Baal no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Conforme a narrativa que nós lemos, a palavra fala que Acabe cometeu, até aquele momento, vieram reis que cometeram pecados maiores e abomináveis do que Acabe, mas
até aquele momento ele foi o rei que mais tirou o Senhor do sério, conforme fala o texto bíblico. Acabe, ele teve um casamento com Jezabel. Quem era Jezabel, pastor? Matadores de profetas. Jezabel matou todos os profetas do Deus Altíssimo, exceto 100 profetas que Obadias escondeu numa caverna, e o outro profeta que era Elias. Eu estou mostrando as abominações que o rei Acabe fez. Quem era Acabe? Acabe era rei do povo de Israel, que conhecia Deus, de andar com ele. O povo que foi tirado do Egito, que ficou preso 40 anos. Que povo é esse? O povo que viu milagres durante 40 anos no deserto. O povo que Deus deu uma terra. O povo que viu Davi, o homem segundo o coração de Deus. E depois Salomão, o homem mais sábio. Um povo que conhecia a Deus, mas decidiu se desviar dos propósitos. Além de casar com Jezabel, ela trouxe para o reinado do rei Acabe um costume terrível, um dos piores, que foi adorar Baal. Ela trouxe o deus Baal. A palavra Baal significa Senhor, na verdade. O nome dessa entidade é Haddad, e algumas palavras falam isso. Não é o Haddad ali, aquele lá também é meio estranho, né? Da política, mas só para você ver a etimologia da palavra aí. Baal Haddad. E agora você vai começar a entender muitas coisas que aconteceram com Israel. Acabe persuadiu o povo de Israel, que vivia da agricultura. Se não chovesse, não tinha o que colher, não tinha o que o gado comer. E Baal era o deus, conforme os assírios, o deus da tempestade, o deus da chuva, o deus da fertilidade da terra. Acabe começou a persuadir o povo de Deus, além de adorar ao Deus Todo-Poderoso, porque eles faziam isso de uma forma tímida, mas adoravam também a Baal, porque eles pensavam, por causa da persuasão de Acabe, que o fruto da terra começava a depender de Baal. E se nós continuarmos lendo a narrativa bíblica, agora no capítulo 17, nós vamos olhar que Deus fere Israel, fazendo com que não chova durante muitos anos. Você vai dizer, por que, pastor? De uma forma lógica nós podemos compreender. Porque Deus, ele feriu o deus Baal. Porque Israel pensava que Baal que mandava a chuva, mas Deus disse, meu amigo, quando eu fecho os céus, nada desce e nada sobe. Deus estava mostrando para Israel quem era o Deus Todo-Poderoso que mantinha o seu povo. E sobre são esses costumes que tentam persuadir a nossa mente que nós precisamos, igreja, fugirmos disso. Nós estamos achando normal muitas coisas que são anormais, de acordo com as Escrituras. Nós estamos confundindo o nosso Deus com o Deus Baal. É claro que nas suas proporções, daquilo que eu falo, numa realidade lógica de hoje. Nós estamos pegando os maus ensinos e colocando dentro da palavra, pensando que é a verdade. Contra isto, Paulo ele fala aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, preste atenção. Não vos enganeis. Paulo está dizendo, tem muita coisa que engana, meu irmão. Diga para quem está do seu lado, tem muita coisa que engana. Você pode estar numa fila de costas e ver um cabelo comprido, uma saia, você vai dar um oi, e a pessoa vai falar, oi, tudo bom? Tem muita coisa que engana e não é, meu irmão. Paulo ele fala, não vos engane.
as más conversações corrompem o bom costume. Sabe do que Paulo está falando aqui? O assunto de Paulo. Existiam pessoas dentro da igreja de Corinto dizendo, olha para mim, não existe ressurreição. Jesus não ressuscitou dos mortos. E aí Paulo começa a fazer uma dissertação. E fala no meio dela, as más conversações corrompem os bons costumes. Vocês estão sendo corrompidos por esses que estão falando contra a palavra do Senhor. E vocês estão achando isso tudo normal, igreja. Nós precisamos ter um posicionamento que agrada a Deus. E o grande problema nesse contexto de Israel é que os maus dias, o que o povo de Israel estava vivendo, estava corrompendo os mandamentos eternos do Senhor. Aquilo que muitas vezes nós ouvimos e nós tentamos trazer de uma forma normal, não é normal de forma alguma e não pode contaminar a igreja de Jesus. Posso ouvir um amém, de um incentivo? Agora nós vamos começar a funilar um pouco mais as coisas. E tudo que você ouvir de mim é com amor, mas é um posicionamento como igreja. E nós precisamos hoje entender que a igreja tem um posicionamento. Primeiro Reis, o primeiro texto que eu li com vocês, nós vamos ler de novo. Primeiro Reis, 21, capítulo 18, versículo 21 e 22. E esse é o título da minha ministração, até quando ficarão pulando de um lado para o outro. É muito interessante essa versão que a NAA fala exatamente isso que eu trouxe para vocês. Até quando vão ficar pulando de um lado para o outro. A NVI que está ali em tela fala oscilar de um lado para o outro. E algumas versões mais antigas falam até quando vão cochear de um lado para o outro. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tá, pastor, você não disse que tinha mais 100? Disse sim. Possivelmente esses estavam acovardados. Capítulo 17. Aconteceu a seca e Deus manda Elias dizer, vai lá e diga ao rei que vai voltar a chover. Elias encontrou Obadias e Obadias disse, não, eu não vou fazer isso, você vai sumir novamente como fez das outras vezes. Não, diga a Acabe que vai chover. Convoca todo mundo para ir ao Monte Carmelo. Toda a congregação de Israel. Aí que vem a palavra igreja, eclesia, congregação. Quando o povo de Deus está reunido é igreja, eclesia, você está entendendo? A congregação, a Santa Assembleia de Deus estava. A Assembleia de Deus, nossos irmãos também são santos, mas aqui é a Assembleia do povo de Israel, a Assembleia estava reunida. Reunida para um confronto. Então, Elias fala, até quando vocês vão ficar cocheando? Por que cocheando? É aquela expressão de andar coxo, né? A pessoa anda de um lado para o outro. Essa expressão é exatamente que ele usa. Até quando vocês não vão se decidir quem vocês são? Aí vem o profeta e denuncia o pecado do povo. Vocês estão adorando outros deuses, gente. Vocês não estão confiando que o fruto da terra provém de Deus. Vocês não estão confiando que é Deus quem manda a chuva. Vocês estão adorando a dois deuses. Vocês não estão seguindo Deus como vocês precisam seguir. Esse que é o problema muitas vezes da igreja. Nós não somos o que precisamos ser, meus filhos. As nossas atitudes fora da igreja não correspondem àquilo que nós somos. Meu irmão, com todo o amor que eu tenho para você, isso é falta de lapidação do seu caráter.
Esse era o problema do povo de Israel. Alguns anos depois, milhares de anos depois, Jesus vem, morre, ressuscita, está aos céus. E no capítulo 3 de Apocalipse nós encontramos uma igreja parecida com a igreja de Israel, o povo de Israel, chamado Laodiceia. Que o Senhor fala o seguinte para Laodiceia. Apocalipse 3:14. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras. O Senhor sabe quem você é. A testemunha fiel e verdadeira. Isso está falando sobre ele, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que você não é frio nem quente. Vou trazer para um linguajar de hoje, você não fede nem cheira. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E por causa disso, lá para o povo de Israel ele fala que ficou irado. Mas por causa disso ele fala, eu vou vomitar vocês na minha boca. Vocês causam náuseas para mim. Está relacionado às águas mornas que Laodiceia tinha no seu tempo. Vocês são iguais às águas de vocês. Se vier alguém tomar aqui, vai vomitar. Sabe o que Jesus está dizendo, meu irmão? Que quem está em cima do muro toma pancada de tudo quanto é lado. Quem está em cima do muro não se posicionou. Os nossos tempos não são diferentes. Nós estamos vendo cristãos que não têm ainda o caráter formado. Glória a Deus, porque nós vamos ter o caráter formado até o dia de Cristo, mas que não querem deixar os seus pecados, que não querem abandonar os seus pecados. Então por isso que o Senhor vem através de Elias, e depois Jesus, ele vem para a igreja de Laodiceia e fala, ei, vocês estão adorando a dois senhores. Coisas pontuais que eu trago. Palavras de posicionamento agora da igreja. A igreja tem um estatuto, a igreja entende assim. E eu preciso que você entenda isso de uma forma mais amorosa e carinhosa possível. Meu irmão, é hora de você voltar a congregar com a igreja. Acabou a pandemia. Você vai na farmácia, vai no mercado, você vai no clube, você vai tudo quanto é canto, mesmo na igreja, porque eu posso pegar Covid. Agora é a dengue. Teve alguns irmãos que ficaram dengosos já aqui, né? O Adriano, o Josmael, tem um irmão em casa, o Daniel. Então o problema agora é a dengue. Hebreus capítulo 10, versículo 23 e 25. Eu quero dizer, meu irmão, que a live, por isso que eu não vou mais transmitir ceia pela internet. Infelizmente, alguns irmãos estão sendo penalizados por isso. A minha preciosa irmã, cadê a Heleninha? Pastor, cadê o pastor? Minha flor, ela já está com debilidade, ela precisa ficar em casa, meu irmão. O culto muitas vezes é para ela. Aquele irmão que mora longe, nós já atendemos várias pessoas, mas não por você que olhou para o céu e disse, vai chover, não vou ver a live. Meu irmão, a live é um instrumento de evangelismo para nós. Você está entendendo? Existe uma preciosidade em Hebreus, capítulo 10, versículo 23 e 25, que nos fala a preciosidade de estarmos juntos. Meu irmão, fala para mim. Você cantando em casa é a mesma coisa do que estar aqui cantando com a igreja? Pergunta para o seu irmão, é a mesma coisa ou não é? Obrigado, João. João é meu diretor, tá, para eu ficar na câmera ali. Pergunta para o seu irmão, nós cantando junto é a mesma coisa que você cantando? Irmão, eu tenho certeza. Eu não sou Deus, né? Mas muitos cantam assim, né? Teu é o rei. Ô pai, traz chimarrão para mim. Né? Eu vou lá lavar uma louça agora. Quem não fez isso? Eu vejo culto de live em casa. Domingo a gente vê um monte de cultos. Eu lavo louça, almoço. Tem gente que vai até no banheiro vendo a live.
Hebreus capítulo 10, versículo 23 e 25. Gente, você sabe que eu amo isso. Os meninos que trabalham aqui na igreja sabem o quanto cada vez mais eu quero investir somente com coisas melhores. Meu irmão, mas é para nós alcançarmos. Se um dia você está enfermo em casa, tem irmãos enfermos em casa que não estão vendo a live. Porque se nós tivéssemos colocado a live, não ia estar toda a igreja reunida hoje aqui. E eu estava com saudade de ver vocês. Eu estava com saudade de poder comer uma comida na sua casa, meu irmão. Nós não fizemos comida hoje lá em casa ainda. Se alguém se sentir tocado, você está entendendo? Então é esse o poder da congregação. Retenhamos a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E considerando-nos uns aos outros, consideração uns aos outros, comunhão, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como de costumes de alguns. A comunhão é gerada quando nós estamos juntos. Vou para outro ponto. Gente, com todo amor e carinho, nós da OBPC não tomamos bebida alcoólica. E eu vejo gente postando um monte de coisa. O seu pastor está dizendo, não tomamos bebida alcoólica. Por quê? Porque foi uma posição nossa. Nós recebemos aqui os irmãos da Caldec, você sabia disso? E esses irmãos, eles têm muito problemas com bebida. Como que eu vou falar alguma coisa e vou incentivar meus irmãos? Não bebemos. Se você quiser continuar bebendo, eu vou dizer que o problema é seu, não meu. Certo? Mas nós não. E todos os irmãos que trabalham na igreja, que vivem aqui, precisam entender isso. Se você serve na igreja, precisa estar dentro do nosso entendimento. Não bebemos bebida alcoólica. Certo? Esse é o nosso posicionamento. Sabe por quê? Porque eu quero ter legalidade para pregar para um alcoólatra como um dia foi pregado para o Odemar. Alcoólatra, podre de bêbado, foi salvo na hora, sarou a cachaça dele na hora. Não foi, Ademar? Legalidade, meu irmão. A outra igreja faz, meu irmão, desculpa, mas se você decidiu congregar aqui, então é assim que você tem que entender. Eu não estou dizendo que a outra está errado ou não. Quer esclarecimentos teológicos, eu trago para você. A Bíblia fala muito mais para você não beber do que qualquer outra coisa. Um texto que eu falo. Efésios capítulo 5, versículo 18, versículo 20, capítulo 5, versículo 18 até o 21. Não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está dizendo, prefira ser cheio do Espírito Santo, estar com a alegria do Espírito Santo, do que com a alegria alcoólica. E outro assunto é, meu irmão, cuide aonde você anda. Cuide os lugares que você vá. Nós não vamos em pubs, não vamos em vários lugares que incentivam a nós não sermos edificados. Salmista capítulo 1, versículo 1 fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse era o problema da nação de Israel. Ficava que nem um coxo, de um lado e para o outro. Posicionamento. Precisamos de posicionamento. Primeiro Reis 18, 31 até o 39. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Gente, o altar do Senhor estava em ruínas. O povo de Israel adorava Baal, estava tudo quebrado. E o texto bíblico fala que ele restaurou o altar do Senhor. O ministério já pode subir. Sabe o que nós precisamos entender?
O nosso altar perante o Senhor precisa estar restaurado. Igreja, não é somente na hora da ceia. Quando o apóstolo Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Lá na igreja primitiva, a ceia do Senhor era todos os dias. Isso quer dizer que todos os dias a igreja estava preparada para receber Jesus. Nós não podemos mais viver uma vida de coxação de um lado para o outro, meu irmão. Posso ouvir um amém por isso? O que nós precisamos fazer, pastor, é restaurar o nosso altar na presença do Senhor Jesus. Alinhar aquilo que está desalinhado. Filho querido, se você decidiu vir na OBPC-NH, então entenda que foi essa visão que o Senhor nos deu há mais de 66 anos. Nós precisamos ter um posicionamento. E a narrativa bíblica fala que os profetas de Baal tentaram de todas as formas que descesse fogo dos céus, o Deus do relâmpago. Mas quando Elias foi, pode começar aí já. Quando Elias foi, o texto bíblico fala que, pode tirar aqui já também. O texto bíblico fala que ele, só deixa esse menor aqui, pediu que colocasse o sacrifício no altar que ele restaurou. E colocasse muita água. Veja que isso daqui era como se fosse uma oferta. Porque o que mais era escasso naquela época era água, porque não chovia. Os riachos estavam secando. Então ele disse, joga muita água aqui dentro, muita água. Então a narrativa bíblica fala que Elias orou do céu e disse, Deus, se tu és o Deus de Israel, manifeste-se por fogo. E a narrativa diz, porque o povo se arrependeu, porque foi restaurado o altar. A Bíblia fala que desceu o fogo dos céus e foi queimado não apenas o sacrifício, como de costume, nos sacrifícios que eram feitos, não apenas o sacrifício, mas a lenha foi queimada, e não somente a lenha, as pedras, a terra foi consumida com fogo e a água. Deus estava dizendo para a nação de Israel, eu controlo todas as coisas, e nesse dia eu pego todo o sacrifício que vocês me trazem, porque vocês restauraram o altar. Igreja, nós não podemos mais ficar de um lado para o outro. Se você decidiu servir Jesus, siga então. Glorifique o nome de Jesus com as suas ações. Eu quero convidar você para se colocar de pé, e nós já vamos entendendo. Josué capítulo 13, versículo 5. E eu quero que vocês peguem essa palavra para essa igreja, prestem atenção. Josué orientou o povo dizendo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Igreja, nós vamos restaurar o altar, e os céus serão abertos sobre essa igreja. Nós precisamos viver a santificação. O Senhor fará maravilhas em nosso meio. Antes de nós cearmos, nessa manhã, nós vamos fazer o que Paulo orientou. Dentro do contexto dessa palavra, ele olha para a igreja de Corinto e fala, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte de Jesus até que Ele venha, como nós estamos honrando a morte de Jesus até que Ele venha.
E Paulo não para por aí, ele pega o recorte das palavras de Jesus, do Evangelho conforme Lucas e os outros evangelistas, e ele fala o seguinte para a igreja de Corinto, e é o que eu falo para vocês nessa manhã: que cada um de vocês examine-se a si mesmo, que cada um de nós venhamos olhar para o nosso altar, e se é necessário restauração, que haja nessa manhã. Cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Depois de se examinar, coma do pão e beba do cálice. Olha só, igreja, olha para mim e preste atenção. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe juízo para si. Paulo ele fala: ei, vocês não estão entendendo que os seus pecados, igreja de Corinto, podem trazer condenação para vocês? Vocês estão comendo sem discernir, pensando que você está vindo para cá só para encher a barriga e comer e beber dentro do contexto que eles viviam nessa época. Ele fala: é muito mais. Igreja, o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã é muito mais. Nós precisamos ver os nossos erros e nos arrepender e dizer: eu não quero mais andar nessa direção. E Paulo ele continua dizendo: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ele fala: por isso que entre vocês existem muitos fracos e doentes, e não são poucos que dormem. Igreja, nós não vamos ser uma igreja fraca espiritualmente, nós não vamos ser coxos, nós não vamos pular de um lado para o outro. Nessa manhã nós vamos examinar a nós mesmos e vamos nos arrepender dos nossos pecados, e vamos comer discernindo o corpo de Jesus, discernindo o sangue de Jesus. Pega as suas mãos e ore a Ele de todo o seu coração. Ora la mara sora, canta la mara cheira, malamara.